Olá, galera! Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o paquímetro, ok? Só que agora no sistema inglês de medidas. A gente vai falar sobre o paquímetro com a graduação na escala em polegada fracionária, ok? No vídeo anterior eu mostrei como é que a gente se faz a leitura no sistema métrico, ok? No paquímetro com a graduação em milímetros. Comentei também sobre as formas de medição dos paquímetros e também sobre a parte estrutural, os elementos que compõem um paquímetro universal. Então hoje a gente vai aprender a fazer a leitura no sistema inglês, ok? Utilizando a graduação em polegada fracionária, ok, galera? Então, os paquímetros com a graduação na escala em polegada, eles se dividem, ok? Em paquímetros com a graduação em polegada fracionária e em polegada milesimal. Hoje a gente vai se resumir apenas a polegada fracionária, ok? Depois eu vou postar um vídeo mostrando como é que a gente faz a leitura no paquímetro com polegada milesimal, com graduação em polegada milesimal, ok? Então de cara nós temos já uma imagem aqui de um paquímetro, ok? Em que esse instrumento ele apresenta aqui duas opções de graduação para medição, ok? Normalmente os paquímetros eles vêm com essa configuração. Então observem na escala principal aqui, que a gente já conhece, a escala fixa, essa do meio, ok? Onde eu tenho duas graduações possíveis, uma na parte inferior e uma na parte superior. A mesma coisa vale para o nônio. Eu tenho uma graduação aqui na parte inferior e outra graduação na parte superior. Ambas as graduações, tanto da escala principal quanto do nônio da parte inferior, corresponde para a medição no sistema métrico, ok? Em milímetros. Foi o que a gente viu aí no vídeo passado. Já na parte superior, eu tenho a graduação para a escala em polegadas. Nesse caso, para a escala em polegada fracionária, ok? E aí o que acontece? A polegada nesse tipo de instrumento é descrita assim, em forma de fração, galera, ok? Então a gente vai observar, né? A gente vai aprender aqui como é que a gente realiza a leitura, né? Como é que a gente descreve nesse formato aqui a polegada, ok? E vai aprender também algumas regrinhas, né? Que existem aí com base, né? No sistema inglês de polegadas. Como é que eu descrevo? Será que é de qualquer forma que eu posso descrever a polegada? Existem algumas regrinhas para a gente aprender aí antes, né, de fazer a leitura do instrumento, ok? Então vamos lá. Então, antes de tudo, eu trouxe um instrumento aqui, eu trouxe uma imagem aí de um paquímetro, em que a gente consegue observar, né, eu tirei a graduação aqui em milímetros, para a gente não se atrapalhar, e deixei apenas a graduação aqui em polegada, nesse caso em polegada fracionária, ok, galera? Então eu tenho uma graduação aqui, okay, que corresponde à escala fixa aqui do paquímetro, e a graduação aqui no nônio, ambas as graduações em polegadas, nesse caso polegada fracionária. Porém, antes da gente conseguir extrair as medidas com esse tipo de paquímetro, vamos conhecer algumas regras, ok? Conversar um pouquinho sobre a polegada, a forma de descrever a polegada, ok? E algumas regras que a gente precisa seguir, ok? Então vamos lá. Bom, a polegada, né, ela ainda é utilizada, por exemplo, para denominar roscas inglesas para indicação de diâmetro de tubos, ok? Então existe algumas aplicações aí onde são empregados aí, né, os valores são descritos ainda em polegada, ok? Em termos de conhecimento aí, galera, o fator de conversão, né, entre a polegada e o milímetro é esse númerozinho aí, 25,4. Ou seja, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, ok? Bom, como a gente vai trabalhar com polegada, né, é importante dizer que a polegada ela pode vir expressa, né, em fração ordinária, ok? Que é uma fração nesse modelo aqui, galera. Ou em fração decimal, que é aquele famoso número com vírgula,
ok? Então, nesse caso aqui, ó, é quando a gente estiver trabalhando com o paquímetro com a graduação em escala polegada fracionária, ok? Esse aqui é quando eu estiver utilizando o paquímetro com a graduação em polegada milesimal. Então aqui eu tenho, né, a polegada descrita em forma de fração mesmo, fração ordinária, e aqui descrita em fração decimal, em número decimal, ok? Bom, o que acontece? A polegada ela se divide aí, né, em frações ordinárias, no caso da polegada fracionária, de denominadores iguais a esses números aí, galera. 2, 4, 8, 16, 32, 64 e, por fim, 128, ok? Então perceba que todos são múltiplos de 2, são números pares, múltiplo de 2, ok? Então uma base binária aí, se você observar direitinho. Então basicamente o que é que a gente vai encontrar aí, né? Em termos de denominadores aí, né? Normalmente são frações como essas, meia polegada, 1/4 de polegada, 1/8 de polegada, 1/16 de polegada, 1/32 de polegada, 64 e 128 de polegada, ok? Os denominadores das frações que a gente vai obter, né, utilizando o nosso paquímetro, vão ser esses aí, galera, ok? Os denominadores. E aí existem algumas regras para eu descrever a polegada. Como, por exemplo, os numeradores das frações que a gente obter, as medidas, devem sempre ser ímpares, galera. Por quê? Se você pensar um pouquinho, observe que os denominadores sempre vão ser esses aí, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Se você observar, todos esses números aí são pares, são múltiplos de 2, ou seja, enquanto eu tiver um número par no meu denominador, isso quer dizer que eu não tenho uma fração irredutível, né? O que é uma fração irredutível? É uma fração que eu não consigo mais reduzir ela, ok? E aí o que acontece? Toda vez que eu tiver um número par no numerador, né, essa fração vai corresponder a uma fração redutível, galera. Como por exemplo, né, se eu tiver uma fração do tipo 6/8 de polegada, como está descrito aqui, ok? Bom, de cara eu vejo que eu consigo simplificar essa fração. Né? Como é que eu simplifico uma fração? Ok? Eu vou procurar um número natural em que eu consiga dividir tanto o numerador quanto o denominador, né, por esse mesmo número natural. Nesse caso aqui, eu estou dividindo os dois termos, tanto o numerador quanto o denominador, por 2. E veja que eu resultei no número ímpar no numerador. Então eu dividi 6 por 2, dividi 8 por 2 e obtive a fração 3/4. Essa fração 3/4 é equivalente à fração 6/8. Okay? O resultado dessa razão aqui, dessas duas razões, é o mesmo, galera. Só que essa fração aqui, ela está na forma irredutível. É nessa forma que eu devo expressar a polegada. Ok? A mesma coisa ocorre aqui. 8/64 de polegada. Ok? Eu dividi os dois termos por 8. Ok? Obtive um número ímpar no numerador. Sempre assim, galera. Numerador sempre tem que ser ímpar. Ok? Bom, então simplificando aqui, eu obtive 1/8. Então 1/8 é equivalente a 8/64 de polegada. Ok? Então a primeira regrinha é essa aí, galera. Numerador sempre deve ser ímpar. Ou seja, toda vez que o numerador for par, você já sabe, a fração pode ser simplificada. Então, né, eu submeto a fração aí ao processo de simplificação. Ok? Simplifico até obter um número ímpar no numerador. Ok? Eu posso dividir em etapas, como por exemplo aqui. No exemplo citado aqui, eu dividi direto por 8 os dois termos. Porém, eu poderia dividir em etapas aqui. Né? Se eu não observasse de cara que 8 eu consigo dividir os dois termos ao mesmo tempo. Eu poderia dividir por 2, depois dividir por 2, depois dividir por 2 novamente. Ok? Só que até obter um número ímpar no numerador. Ok? Para garantir que a fração ela é irredutível. Outra regra, galera, é essa aqui. Ok? Quando a fração tiver um valor maior que o inteiro, né,
o que a gente chama de fração imprópria, eu devo sempre transformar essa fração para um número misto. O que é isso? A polegada sempre deve ser descrita como uma fração própria. O que é uma fração própria? A fração própria é toda vez que o meu numerador é menor que o denominador. A polegada ela deve ser descrita sempre assim, ok? Através de uma fração própria. Porém, muitas vezes, quando a gente vai obter, extrair algum valor em polegadas, eu posso cair nesse tipo de fração aqui, que é uma fração imprópria. Aqui também se trata de uma fração imprópria, galera. Eu não posso descrever a polegada dessa forma. Toda vez que eu tiver uma fração imprópria, ou seja, numerador maior que o denominador, eu tenho que transformar essa fração imprópria num número misto. O que é um número misto? É um número que ele corresponde aqui, a uma parte inteira e uma fração própria. Observe que nesse caso aqui, o meu numerador é menor que o denominador. Ou seja, eu parti de uma fração imprópria para um número misto. Ok? Mas tá, como é que eu faço isso? Okay? Como é que eu faço essa transformação? É muito simples. Eu vou fazer no ladinho aqui para a gente... Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, pegando o primeiro quesito ali, se eu tenho 17 oitavos, o que é que eu vou fazer para conseguir transformar esse número para número misto? Ok? Eu vou armar a divisão, 17 por 8. E eu vou proceder a divisão da seguinte forma. Vou dividir normalmente, 17 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 17, 1. Sobra 1. Eu paro aqui, ok? A minha divisão. E aí eu vou observar, primeiramente, o meu quociente. O meu quociente, galera, ele vai corresponder à parte inteira, ok? Do meu novo número misto, ok? O resto, que nesse caso foi 1, ele vai corresponder ao meu novo numerador, ok? E o 8, permanece sendo o meu denominador, ok? Ou seja, como é que vai ficar o meu número misto? O meu número misto vai ficar dessa forma. 2 inteiros, ok? Que é o quociente. O resto passa para o numerador. E eu conservo o denominador. Esse vai ser o meu número inteiro. Olha ele aqui. Ok? Então, muito fácil proceder a esse procedimento. Bom, como é que eu transformo de novo numa fração imprópria? Ok? Aí você vai usar uma regra muito fácil, que é o quê? Você multiplica o denominador pela parte inteira e o resultado você soma com o numerador. Ou seja, 8 vezes 2, 16, mais 1, 17. Então, você vai ter 17 oitavos. Então, você voltou para uma fração imprópria. Ok? Então, é assim que eu procedo, tanto da fração imprópria para número misto, quanto do número misto para fração imprópria. Ok? Bom, e o meu segundo exemplo? Como é que eu procedo aí nesse segundo exemplo, galera? Muito simples também, ok? Vamos lá. Vamos para o segundo exemplo aqui. Então, como é que eu faço com o segundo exemplo aqui, galera? Da mesma forma, ok? Então, eu vou pegar aqui, deixa eu dividir aqui. Eu vou pegar o meu 66, vou dividir por 64 e vou proceder a divisão normalmente. 66 por 64 dá 1, ok? Bom, 64 para 66 sobram 2, ok? Então, eu deixo dessa forma. Lembrando que o meu quociente vai representar a parte inteira, ok?
o meu resto, ok? Vai representar o meu numerador. E o meu denominador eu vou conservar, que é o 64. Ok? Bom, então como é que fica aqui o meu número misto? Então vai ficar 1 inteiro, ok? E 2, 64, ok? Só que olha que coisa boa, a gente caiu, né, na segunda regrinha que a gente vai ter que fazer agora. Porque eu não posso deixar número par. Lembra disso? Eu não posso deixar número par no numerador. Então eu vou proceder à simplificação. Então eu observo essa fração própria aqui, porque o número misto, como a gente viu, é um número inteiro, né, prosseguido de uma fração própria. Porém, né, apesar de eu já ter transformado para um número misto, eu ainda tenho esse empecilho, que eu tenho um número par aqui no meu numerador. Então eu vou simplificar. Para eu simplificar, nesse caso, eu vou dividir os dois termos aqui por 2. Tá na cara, ok? Então como é que vai ficar o meu número misto finalizado, ok? Para eu conseguir expressar em forma de polegada. Então eu vou ficar com 1 inteiro, né? E 1 dividindo aqui, né? 32 avos de polegada, galera. Então, olha aí. É assim que eu procedo, né, a transformação, galera. Ok? Transformei aí para o meu número misto. Ok, galera? Bom, então agora a gente já está apto a fazer a leitura, né, com a graduação em polegada fracionária. Ok? Bom, no sistema em polegada fracionário, galera, cada divisão da escala principal vale 1/16 de polegada. Bom, por que isso? Se eu observar nesse paquímetro aqui, observe que ele está fechado aqui, só que aqui eu posso observar, ó, esse tracinho inicial aqui corresponde ao 0 da escala principal. E aqui corresponde a 1 polegada. Aqui 2 polegadas e aqui 3 polegadas, galera. Ok? Perceba que esse tracinho 1, esse tracinho 2, esse tracinho 3 corresponde a polegadas inteiras. Ou seja, essa distância aqui do tracinho de 0 até o tracinho 1 corresponde a 1 polegada. Essa distância aqui corresponde também a 1 polegada. Essa distância aqui corresponde também a 1 polegada. Ok? Então, na minha escala principal, se você observar, né, dentro dessa 1 polegada aqui, ó, eu tenho 16 espaços. Se você for contar aqui, eu tenho 16 espaços iguais. Ok? Se eu partir desse tracinho do 0 aqui e contar até o tracinho de 1 polegada, vocês vão observar 16 traços. Ou seja, eu tenho 1 polegada sendo dividida por 16 traços. Então, esse é o menor valor da minha escala principal. Ok, galera? Então, o menor valor da escala principal é 1/16 de polegada, ou seja, eu vou ter 1 polegada sendo dividida por 16 traços. Ok? Bom, já o nosso nônio, ele possui 8 divisões. Então, fica claro, observando aqui, que o nosso nônio, ele tem, observando aqui, 8 divisões. Então, se você contar aqui, eu tenho 8 espaços iguais. Ok? Então, vamos lá. Como a gente citou, né, desde o vídeo passado, antes de eu extrair a medição do instrumento, eu preciso saber a resolução dele, ou seja, qual o menor incremento, né, que ele coloca para a gente aí na hora da medição, ou seja, qual o menor valor que ele consegue, né, descrever, qual o menor valor que eu consigo obter utilizando esse instrumento. E a gente viu que, no que se trata de paquímetro, a resolução é calculada dessa forma. É o menor valor da divisão
da escala principal, ou seja, quanto é que vale, né, o menor valor da minha escala fixa, da minha escala principal. Bom, é 1/16 de polegada, ok? E qual o número de divisões que eu tenho lá no nônio, ok? Então a resolução do paquímetro é sempre assim, tanto no sistema métrico quanto no sistema em polegada fracionária. É sempre o menor valor da escala principal dividido pelo número de divisões do nônio, ok? Então no nosso caso, o menor valor da escala principal, como vimos, é 1/16 de polegada, e eu tenho 8 divisões no nônio. Então como é que eu faço essa continha aqui, né? Eu tenho o menor valor da escala principal, que é 1/16, dividido pelo número de divisões do nônio, que é 8. Ok? Bom, esse 8 ali, galera, né, na verdade, para facilitar o entendimento, nada mais é do que 8 dividido por 1. Ok? Só que a gente não expressa esse 1. Então, para facilitar, eu vou escrever dessa forma. Ok? Então, eu tenho aqui uma divisão de duas frações. 1/16 dividido por 8. Ok? E eu coloquei um embaixo aqui só para representar ele, para facilitar. Ok? Então, como é que fica aqui? A gente sabe que para eu dividir duas frações, né, eu conservo a primeira, inverto a segunda e multiplico. Ou seja, como é que fica o resultado dessa divisão? 1/16, ok? Conservei a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda. Então, se eu tenho 8 e embaixo eu tenho 1, essa fração vira 1/8. E aí eu vou ter como resultado da multiplicação 1/128 de polegada. Essa é a minha resolução, ok? Essa é a resolução do meu paquímetro em polegada fracionária, ok? É a primeira coisa que a gente tem que saber antes de iniciar as medições, ok? Bom, então sabendo que esse menor valor aqui, esse espaço aqui corresponde a 1/16 de polegada, e sabendo que cada traço do nônio aqui vale 1/128, que é o valor da minha resolução, a gente já consegue começar a medir, ok? Só que vamos observar agora os passos que eu tenho que fazer para iniciar, né, a minha medição com o paquímetro em polegada fracionária. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que saber quanto é que vale cada divisão na escala principal. A gente já sabe, é 1/16 de polegada, ok? Bom, e qual a resolução do instrumento? A gente já sabe, é 1/128 de polegada. E aí a gente vai seguir simplesmente esse passo a passo, ok? A primeira coisa, galera, ok? Onde é que parou o zero do nônio, ok? Qual foi o último traço da escala principal que o zero do nônio ultrapassou? Perceba que é o mesmo processo do sistema métrico, ok? Depois eu vou observar, ok? Qual é o traço do nônio que coincidiu perfeitamente com qualquer traço da escala principal, ok? Então perceba que eu vou ter uma primeira leitura, ok? Que corresponde à escala fixa, e uma segunda leitura que corresponde à escala móvel, à escala do nônio. E o meu valor final vai ser a soma da leitura da escala fixa com a leitura do nônio, da escala móvel, ok? Para exemplificar, vamos descobrir o valor que está representado aqui nesse exercício, ok? Então, o paquímetro já foi aberto aí, né? Eu já movimentei ele através do cursor e travei ali o parafuso de fixação e obtive, né, essa configuração no meu paquímetro, ok? Como é que eu faço essa leitura, galera? Primeiramente, a gente vai ter que observar, ok? Qual foi o último traço da escala principal, ok? Que o zero do nônio ultrapassou. Ou seja, qual o último traço que está à esquerda do zero do nônio, ok? Então perceba que o último traço que o zero do nônio ultrapassou foi esse aqui. Ó, foi esse cara aqui. Bom, quanto é que vale esse traço aqui?
Perceba que esse traço aqui, maior, que tem o número 1, a gente viu que vale uma polegada inteira, ok? Nesse caso, a gente não vai precisar transformar de fração imprópria para número misto, quando estiver utilizando esse paquímetro de polegada fracionária, uma vez que a gente vai considerar já, na própria leitura, os valores inteiros, ok? Então, a gente não vai precisar, nesse caso, fazer aquela transformação para número misto. A gente já extrai as medidas através do paquímetro em polegada fracionária, né, em forma de número misto, ok? Então, vamos lá. O último traço da escala principal que o zero do nônio ultrapassou foi esse traço aqui. Esse traço corresponde a quanto? Bom, se esse traço maior aqui corresponde a uma polegada inteira, eu já ultrapassei uma polegada inteira, ok? Mais o valor desse tracinho aqui. Bom, cada tracinho aqui a gente sabe que vale 1,16. Ou seja, esse tracinho corresponde a 1,16 avos. Opa, esse 1 tá estranho. 1,16 avos de polegada, ok? Então perceba que o valor da minha escala principal, ok? Ou seja, o último número, o último traço que o zero do nônio ultrapassou foi esse tracinho aqui, que corresponde a 1 polegada mais 1,16, ok? Bom, agora eu tenho que somar esse resultado aqui com o valor da leitura do nônio, ok? Qual o valor, né, que eu vou obter aqui do meu nônio? Bom, é só observar qual foi o tracinho do nônio que coincidiu perfeitamente com algum traço na escala principal. Já está sinalizado aqui, foi esse tracinho aqui, né, que corresponde ao numeral 4, ok? Foi o quarto traço, ok? Bom, como cada tracinho, cada espaço desse aqui vale 1/128 avos de polegada, né? Se eu for somando de 1/128 em 1/128, esse tracinho aqui equivale a 4/128 avos de polegada. Ok, galera? Se quiser, você já pode converter essa fração aqui, porque observe que o numerador dela tem um número par, ok? Porém, você pode fazer todos os cálculos também primeiro e deixar para transformar, caso precise, no final, ok? Eu gosto de fazer primeiramente, né, com as frações como a gente extrai daqui, e depois eu faço as devidas correções, ok? Então, inicialmente, como eu não estou ainda descrevendo o resultado das medidas, eu vou deixar essa fração aqui nesse modelo, com o número par aqui em cima, ok? Bom, soma de fração. A gente sabe que para eu fazer uma soma de fração, ok? Quando eu tenho denominadores diferentes, eu vou ter que recorrer ao famoso MMC, ok? Que é o mínimo múltiplo comum. Só que tem uma dica, galera. Toda vez que você for fazer o MMC de dois números, ok? Onde você percebe claramente que o 16 ele é divisor de 128, ok? Toda vez que isso acontecer, que os números forem múltiplos um do outro, ok? O valor do MMC ele vai corresponder sempre ao número de maior valor. Ou seja, se eu fizer um MMC de 16 e de 128, o resultado do meu MMC sempre vai ser 128. Bom, como aqui no nosso paquímetro em polegada fracionária, os denominadores, como a gente viu, sempre vão ser 2, 4, 8, 16, 32, né? 64, 128, eles sempre vão ser divisíveis, ou seja, o resultado do MMC sempre vai ser o maior deles, galera, ok? Então, nesse caso aqui, a minha nova fração, o denominador dele vai ser o resultado do meu MMC, que vai ser 128, ok? Se você quiser, em casa pode fazer, pode testar aí o MMC de 16 com 128, então vai dar 128.
Bom, eu já tenho um inteiro, galera, ok? Eu já tenho um inteiro mais o resultado dessa soma aí. Como é que eu vou fazer aqui agora? Bom, bem simples. 128 dividido por 16, ok? A gente vai obter um valor, que esse valor é 8, ok? E aí eu multiplico pelo numerador, é a regrinha básica, não é isso? 128 dividido por 16, 8. 8 vezes 1, 8, ok? Mais, bom, 128 dividido por 128 vai dar 1. 1 vezes 4 vai dar 4. Então perceba que eu cheguei nessa expressão. Ou seja, o meu resultado aqui vai ficar como 1 inteiro, 8 mais 4, 12. Então, 12, 128 avos de polegada. Porém, galera, o que acontece? Ok, eu tenho um número misto, porém, o numerador da minha fração aqui, ele está par. O numerador da minha fração ele não pode ser par, ele tem que ser ímpar. Então, eu vou proceder à simplificação. Nesse caso, eu vou dividir os dois termos aqui por 4, ok? Bom, 12 por 4 dá 3, ok? Bom, 128 por 4 dá 32, ok? Ou seja, o valor da minha fração, do meu número misto corrigido, vai ser 1 inteiro, 3, 32 avos de polegada. Pronto, consegui descobrir facilmente o valor da minha medição, galera. Bem fácil, bem simples, bem rápido, ok? Agora, eu quero passar uma dica para vocês, ok? Qual é a dica que eu vou passar aí para vocês, galera? Bom, deixa eu apagar isso aqui. Para você fazer a leitura mais rápido, sem precisar de muito cálculo, de muito processo. Como é que eu faço, galera? Como é que eu faço para obter uma leitura muito rápida? Eu vou usar o mesmo exemplo, tá, galera? Eu vou usar o mesmo exemplo para a gente observar que eu vou obter o mesmo resultado usando o procedimento bem simples, tá, galera? Deixa eu pegar o mesmo exemplo aqui para a gente fazer, que é esse cara aí. Então, como é que eu posso resolver isso de uma forma mais rápida? Bom, vamos pensar. Primeiramente, eu observei que o último traço da escala principal que o zero ultrapassou foi de 1 polegada e 1/16. Não é isso? E depois eu observei que o traço coincidente do nônio aqui foi o traço que vale 4/128. Ok? Bom, galera, como a minha escala principal é sempre dividida por 16 traços, toda vez que eu for observar a minha escala principal, depois que o meu zero do nônio ultrapassou algum tracinho aqui embaixo, o meu denominador aqui sempre vai ser 16. Por exemplo, se esse zero ultrapassasse esse tracinho aqui, eu teria 1 inteiro e 2, porque esse é o segundo tracinho depois do 1, 2/16. Bom, se ele ultrapassasse esse tracinho aqui, eu teria 8/16. Então, meu denominador aqui sempre é 16, galera. E na hora de eu observar o nônio, o meu denominador sempre vai ser 128. Isso é fixo. Isso não muda. O que vai mudar são apenas os numeradores. Bom, se os denominadores não mudam, o resultado do meu MMC sempre vai ser 128, ok? Bom, se o resultado do meu MMC sempre vai ser 128 e esses denominadores são fixos, essas divisões que eu faço para obter os valores sempre vão ser fixas. Ou seja, 128 eu sempre vou dividir por 16 e esse valor sempre vai ser igual a 8, ok? E 128 por 128 sempre vai dar 1. Então, esse valor aqui, dessa divisão, sempre vai ser 1, ok? Então, perceba que quando eu fosse proceder
ok? A etapa aqui. Então, 128 por 16 sempre será 8. Ou seja, a única coisa que vai variar é a multiplicação desse resultado, que sempre é 8, pelo valor do numerador. Então, a gente pode formar uma função, uma equação, para achar os valores muito mais rápidos. Ou seja, como é que vai ficar a minha equação aqui? Então, o valor que eu achar na escala principal, né, o numerador da fração, eu sempre vou multiplicar, ok? Por 8, ok? E na segunda etapa, essa divisão sempre é 1. Então, basta eu somar com o valor do nônio, ok? Bom, e para esse caso, o meu denominador sempre vai continuar sendo 128. Ou seja, muito fácil. O valor da escala principal multiplicado por 8 mais o nônio, ok? Eu acho muito mais fácil sem precisar daquelas contas todas, daquelas etapas de fazer MMC, que você já tem os valores aqui pré-estabelecidos. Então, usando isso aqui, galera, como é que ficaria, né, a minha resolução aqui? Bom, o valor da escala principal que eu observei aqui, nesse caso, foi 1 inteiro e 1/16, ok? Esquece o 16, tá? Então é 1. Bom, 1 vezes 8 dá 8, ok? Bom, mas qual o valor coincidente no nônio? Foi o tracinho que vale 4. Ah, tá. Bota um 4 aqui e o denominador é sempre 128. Então perceba que rapidinho eu achei a minha fração, que corresponde a 12/128 avos de polegada, ok? Bastando apenas eu simplificar isso aqui e obter o meu resultado, né, que é justamente aí, né, 1 inteiro e 32 avos de polegada, ok? Uma vez que eu já ultrapassei 1 inteiro aqui, o meu resultado fica esse aí, galera, ok? Então, muito fácil a interpretação aí utilizando essa equaçãozinha aí, ok? Lembra sempre do inteiro aqui na frente. Então, eu vou fazer outros exemplos aqui, né, para a gente responder e ficar craque aí nesse quesito, ok? Então, vamos observar esse exemplo aqui, galera. Como é que eu resolvo esse exemplo aí? Vou fazer das duas formas, ok? Da forma, né, mais trabalhosa e da forma mais fácil, ok? Mais simples, utilizando a nossa equação. Na verdade é a mesma coisa, só que de forma resumida, ok? Então vamos lá. Utilizando a forma convencional, né, primeiramente eu vou observar qual foi o último traço da minha escala principal que o zero do nônio ultrapassou. Bom, com certeza já ultrapassou 2 polegadas. Então observe que eu tenho o primeiro tracinho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo tracinho, ok? Então, bom, o oitavo tracinho aqui, né, tá meio apagado, mas tem o tracinho do meio aqui, vale 8/16. Então, eu tenho 2 inteiros e 8/16, ok? Bom, somado com quanto? Eu vou olhar para o nônio. Qual foi o tracinho que coincidiu aqui? Foi o tracinho 7. 7/128, ok? Bom, procedendo, tirando o MMC e já sabendo que o nosso MMC vai dar 128, ok? Deixa eu botar os dois inteiros aqui, ok? Então vamos lá, 128 por 16 sempre é 8. 8 vezes 8, 64, ok? Mais 128 por 128 dá 1. 1 vezes 7 é 7, ok?
Bem, resolvendo isso aqui, qual vai ser o meu resultado? 2 inteiro, 64, né? Mais 7, eu vou obter 71. Então, perceba, 71, 128 avos de polegada, galera. Fácil, fácil. Nesse caso, como o numerador é ímpar, ok? A minha fração própria aqui já está irredutível. Não preciso fazer mais nada. O resultado está pronto, ok? Usando a forma rápida, como é que eu faria aqui? Lembrando que a forma rápida é escala principal, ok? Vezes 8 mais o nônio dividido, ok? Por 128. Bom, como é que ficaria nesse caso? A escala principal, né? Qual foi o último tracinho aqui? Foi o 8º tracinho. Então eu já tenho 2 inteiros, ok? Bom, o 8º tracinho, né? Corresponde a 8/16. Bom, 8 vezes 8, 64. Bom, 64 mais, qual foi o valor do nônio? 7. Foi o 7 que coincidiu. Bom, tudo isso sobre 128. Bom, a gente já sabe que o resultado vai dar 2 inteiros e 71 128 avos de polegada. Então é isso aí, galera. Vocês utilizam, né, o método que achar preferível aí para conseguir extrair esses valores aí utilizando o paquímetro com a graduação em polegada fracionária, ok? Eu acho que eu tenho mais um exemplo aqui para a gente terminar. Pronto, eu tenho esse exemplo aqui. Bom, como é que a gente faz aqui, né? Vou utilizar nesse exemplo a forma mais rápida, ok? Então observe que eu não ultrapassei nesse caso 1 polegada, ou seja, eu não tenho uma parte inteira, eu apenas vou ter uma fração que deve ser expressa em forma de fração própria. Bom, qual foi o último traço da escala principal que o zero do nônio ultrapassou? Bom, foi o 2º tracinho, ok? Então eu tenho escala principal 2 vezes 8, ok? Mais qual foi o valor do nônio? Qual foi o valor que coincidiu perfeitamente com qualquer traço da escala principal? Foi o 2º tracinho, mais 2 sobre 128, ok? Lembrando, escala principal vezes 8 mais nônio sobre 128, ok? Bom, 2 vezes 8 dá 16. 16 mais 2 dá 18. Então, eu vou obter 18 128 avos de polegada, ok? Bom, eu preciso simplificar. Para simplificar, eu vou dividir os dois termos, nesse caso aqui, por 2, ok? O que vai me dar, nesse caso aqui, 18 por 2 dá 9. Então, 9, 64 avos de polegada. Muito fácil, galera. Bom, eu não iria fazer, mas vamos fazer aqui também do método convencional, né? Então, vamos lá. O que é que eu tenho? Eu não tenho parte inteira. Eu não tenho, então é 0. Ok? Bom, mais o quê? O que é que eu tenho aqui na minha escala principal? Qual foi o último traço que o zero do nônio ultrapassou? Foi o 2? Ah, tá. Então, 2, 16. Ok? Mais, qual foi o nônio? Ah, foi o 2º tracinho. Ok? Então, 2 sobre 128. Ok? Bom, isso vai resultar em quê? O meu MMC, o meu denominador vai ser 128. Vai ser sempre o maior deles, ok? Nesse caso, que o 16 ele é divisor aqui do 128, ok? Bom, 128 por 16 dá 8. 8 vezes 2 dá 16, ok? Bom, 128 por 128 dá 1. Vezes 2 dá 2, ok? Então, 16 mais 2 dá 18. Então, isso aqui vai ser igual a 18
128 avos de polegada, ok? Como eu não posso expressar assim, apesar de ter uma fração própria já, numerador menor que o denominador, o numerador está par. Então eu tenho que proceder à simplificação. Divido os dois termos por 2 e no final eu vou ter um resultado de 9,64 avos de polegada. Ok? Então, galera, esse foi o vídeo aí sobre leitura do paquímetro com graduação em polegada fracionária. Ok? Valeu aí pela audiência e até o próximo vídeo.